Sabe quando você sente aquelas borboletas no estômago, coração acelerado, tremedeira, suador, tudo que tem direito, e você às vezes não sabe como reagir? Se você se identificou com essas situações, fica no vídeo até o final e vem comigo, que a gente vai entender como tudo isso funciona. Oi galera, eu sou a Ana Carlota e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre autocontrole. É um tema bastante interessante, mas antes eu vou pedir para vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, comentar. Não esquece de dar aquele like. Vou dar um segundinho, vai lá, dá aquele like. Deu? Ai, obrigada, viu? Então a gente vai dar sequência falando um pouquinho sobre autocontrole, né? Normalmente o autocontrole emocional, ele está muito atribuído a pessoas que são capazes de dominar as próprias emoções ou os impulsos decorrentes dessas emoções, tá? Levando em consideração que as emoções, elas realmente são um pouco complicadas, por quê? Porque as emoções, elas são normalmente reações involuntárias. Então, o autocontrole, ele é uma ferramenta utilizada pela inteligência emocional, que aliás tem um vídeo no canal, corre lá, assiste, que vai complementar muito esse, tudo bem? A inteligência emocional e o autocontrole, eles se complementam. Eu diria que o autocontrole, ele é uma ferramenta a mais, já vindo dessa inteligência emocional. Inteligência emocional é entender as minhas emoções, reconhecer cada uma delas, perceber em que situações elas se manifestam, porque as emoções elas tendem a ser reações involuntárias. O autocontrole, ele vem na sequência, onde eu vou saber controlar essas reações impulsivas que normalmente eu tenho, mas que pela minha inteligência emocional, eu já sei de onde ela vem, eu já sei como ela surge, e aí eu já tenho todo um esquema na minha mente de como eu vou controlar essas emoções quando elas surgirem. Por quê? Porque elas são involuntárias, elas vão aparecer em situações específicas, seja aquele frio na barriga, quando por algo que você vai passar, alguma situação que você vai viver, aquela prova que você tem que fazer, que você fica tenso, preocupado, né? Aquela entrevista que as pernas tremem, aquela pessoa que você vai encontrar que dá borboletas no estômago e você se atrapalha para falar porque você já está ali naquela coisa da paixão, porque você quer fazer bonito. Então são reações involuntárias que vão surgindo de acordo com aquilo que eu estou vivenciando, tá? O autocontrole, ele vem na sequência, onde eu vou aprender a controlar essas reações vindas dessas emoções, tá certo? Isso é fácil? Claro que não, é óbvio que não. Mas é possível? Sim. Eu não gosto nunca de jogar na balancinha do fácil ou difícil. Vamos nos apegar ao que é possível. É possível aprender a ter esse autocontrole? Claro que é. Ninguém disse que é fácil ou difícil. A gente está falando que é possível e a gente consegue fazer, tá certo? É importante lembrar que eu não posso escolher como eu vou me sentir muitas vezes, porque por ser uma reação involuntária, mas eu posso muito bem escolher o que fazer a respeito daquilo, ou como lidar com aquela reação que eu tenho, né? Então, a primeira reação, ela é involuntária, tremedeira, frio na barriga. Na sequência, eu vou trabalhar esse autocontrole. Tá? Uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar em autocontrole é porque ele vai gerar principalmente a ansiedade, que é uma das emoções mais predominantes, primeiro passo, para e respira. A respiração ela é fantástica e fundamental para trazer a mente de volta por corpo. Porque quando a gente está em reações assim, normalmente a gente não consegue ter um raciocínio lógico nem tão rápido. A gente fica meio que atrapalhado, porque a ansiedade tira a gente daquele foco e você meio que fica perdido sem saber como reagir, né? Se você para e respira, a probabilidade de você trazer a mente de volta para o corpo para então poder tomar decisões do que fazer naquele momento, as chances de você ser mais assertivo é muito grande, tá certo? Quando eu trabalho essa respiração, parece uma coisa boba, mas não é, tá? Ela já tem base científica, onde mostra o quanto a gente trabalha o desacelerar de atividade cerebral, porque o cérebro ele fica ali pilhadérrimo, né? Então eu vou calmar ele para então conseguir controlar essas emoções e saber como lidar com elas diante daquela situação, tá certo? Normalmente isso acontece
como um exercício constante. Não adianta eu simplesmente querer parar e respirar diante de uma situação onde eu considero de muita importância, de muita grandeza. Eu não vou conseguir fazer isso se eu já não vier treinando o meu cérebro no dia a dia, nas pequenas coisas que vão ali, nas pequenas reações que eu tenho no dia a dia. Paro, respiro, tiro o grau de importância e depois tomo a decisão do que fazer, certo? Se eu venho nesse exercício constante, a probabilidade de eu conseguir ter um equilíbrio maior diante de qualquer reação é imensa, tá? E de tomar decisões mais assertivas é maior ainda, tudo bem? Então eu vou dar um exemplo aqui aleatório. Vamos imaginar que você trabalha no escritório e de repente você deixou sua mesa tudo organizada no dia anterior, foi embora e quando você volta no dia seguinte a sua mesa está toda revirada, está tudo bagunçado e você percebe que alguém foi lá, mexeu sem a sua autorização, fez aquela baderna e não pôs nada no lugar de volta. Normalmente a primeira reação, a primeira emoção gerada em cima disso tende a ser a raiva, né? Por quê? Porque é um absurdo eu chegar, eu deixei minha mesa organizada e quem que fez essa bagunça sem a minha autorização? Quem que mexeu aqui? Né? Então a primeira reação que a gente vai ter normalmente é a raiva. E isso é muito complicado, porque como é que eu consigo ter controle numa situação dessa? A minha dica é, você tem sempre dois caminhos. A primeira é rasgar o verbo, chutar o pau da barraca e criar um caos no seu ambiente de trabalho, sem mesmo saber o que aconteceu de fato. Porque sempre existe uma explicação para tudo. Então, antes de decidir que atitude tomar, é aí que está o controle. A segunda opção é, vai para a cozinha, beba um copo d'água, tome um café, um suco, um chá, respira, pensa, se acalma. Na sequência, você vai até o gestor, o gerente, o coordenador, o chefe do setor e pergunta para ele o que aconteceu, de uma forma muito tranquila. Antes de tomar qualquer atitude, antes de alimentar a raiva que você está sentindo, procure entender primeiro o que aconteceu. E quando conversar com esse gestor, ele vai poder te explicar que provavelmente naquele dia precisaram de um documento com urgência, alguém foi lá e acabou bagunçando a sua mesa. Ele pede 1000 desculpas. Na sequência, você pode dar um aviso ao invés de rasgar o verbo e causar um caos no seu ambiente de trabalho. Eu entendo que precisaram de um documento, mas eu gostaria que da próxima vez ou me ligassem ou se encontrar o documento, só coloquem as coisas de volta no lugar. Tudo bem? Combinado? Então, existe diferença entre você chegar, chutar o pau da barraca, quem é que fez essa baderna na minha mesa? E criar aquele caos e virar um conflito absurdo, às vezes até desnecessário, ou simplesmente você primeiro se acalmar, beber uma água, porque a raiva tá ali, o negócio tá fervendo. Se você alimentar aquilo é pior. Gostei desse exemplo, não é legal? Ah, daí é da hora, mas e se alguém bagunça de propósito só mesmo? Então, mas aí é aquilo. Ele primeiro vai entender o que aconteceu, para depois ele tomar a decisão do que fazer. Entendeu? Essa é a ideia. Entendeu? Isso é uma forma de... Eu tô dando um exemplo aleatório, né? De situações onde você pode trazer esse autocontrole para resolver uma situação que foi desagradável, né? De uma forma madura, usando a sua inteligência emocional, usando a habilidade do autocontrole. E entendam que tudo é um processo. Ninguém nasce de um dia para o outro e, agora já tô com autocontrole assim, ó. O autocontrole não bate na porta e fala, vamos lá então, Ana, agora já tá com autocontrole, tô aqui do seu lado, vamos junto. Não funciona desse jeito. Tudo é prática, tudo é uma questão de construção. São pontos que a gente precisa trabalhar para quê? Para que a minha vida se torne mais leve, para que eu me torne melhor. Tá? Isso traz leveza para a vida. Pessoas muito carregadas tendem a arrumar confusão, brigar por tudo, reclamar, criticar, né? Se eu quero manter o meu ambiente leve, eu preciso começar essa leveza por mim. Isso é muito importante, tá certo? Quando eu consigo ter autocontrole, quando eu crio essa habilidade, quando eu trabalho esse processo ali no dia a dia, nas pequenas coisas, eu vou ensinando o meu cérebro, reprogramando ele a aprender a se controlar diante das reações espontâneas dessas emoções que surgem, eu vou tendo algumas vantagens ao longo do caminho. Eu vou citar para vocês algumas vantagens interessantes. Uma delas, o controle alimentar
o peso e problemas de saúde. Por quê? Porque muitas vezes, por angústia, por essas emoções descontroladas, eu acabo comendo mais, ou eu acabo ficando sem comer, eu acabo trazendo toda essa alteração emocional para o meu físico. Se eu consigo controlar essas emoções, se eu trabalho a inteligência emocional e na sequência esse autocontrole em cima delas, dessa inteligência emocional, isso me traz muitas vantagens, principalmente o controle alimentar e uma vida saudável, né? Onde eu consigo me manter equilibrada, certo? Um outro ponto, eu vou conseguir ter maior controle tanto sobre a minha ansiedade quanto o próprio estresse, né? Porque o estresse muitas vezes é gerado pela minha ansiedade. Então, se eu consigo controlar essa ansiedade, se eu consigo controlar essas emoções espontâneas, eu consigo manter sob controle esse estresse, o que também me torna leve e me traz uma vida saudável, inclusive fisicamente. Tudo bem? Um outro ponto muito legal que me traz muita vantagem é o controle de comportamento dentro do ambiente de trabalho e o quanto eu posso ter vantagens dentro do meu profissional. Por quê? Porque os meus chefes, as pessoas que estão acima de mim, elas vão perceber o quanto eu consigo me controlar, o quanto eu consigo ter uma reação muito mais equilibrada, com muito mais inteligência emocional diante da pressão. O ambiente de trabalho, ele tende a ter muita pressão, o que é muito natural, tá? Uma outra vantagem que eu também tenho quando eu consigo alcançar, quando eu consigo ir nesse processo de equilíbrio de autocontrole, são relacionamentos afetivos muito mais duradouros e muito mais leves, seguros, onde eu consigo me relacionar bem com a pessoa que eu gosto, que eu amo, que eu tô curtindo pra caramba estar com ela e ela comigo, um ambiente leve. Eu não vou ficar naquele desespero de ciúme, de posse, de apego, um com o outro, querendo controlar, daqui seu celular, deixa eu ver o que você tá fazendo, com quem que você tá falando, onde que você foi, tá falando com quem. Não preciso de nada disso, né? Eu consigo, e o autocontrole, ele está muito relacionado à inteligência emocional, que está muito relacionada à autoestima. Então, se eu tenho autoestima, consequentemente, subentende-se que eu vou ter autoconfiança, e autoconfiança subentende-se que eu sei lidar com as minhas emoções, e mesmo que eu tenha aquele ciúmezinho, aquela coisa que incomoda, eu vou saber lidar com isso de uma forma tranquila, sem sufocar ou deixar o meu parceiro incomodado, desesperado, se sentindo ali aprisionado por mim. Tudo bem? Uma outra coisa interessante, eu vou ter melhor domínio sobre os meus pensamentos negativos. Quando eles chegarem, eu vou falar, sai daqui, fio, show! Né? Eu vou conseguir controlar isso. Por quê? Porque eu tô pronta para isso. Os pensamentos virão? Virão, claro que eles virão. Só que na sequência, eu vou conseguir trabalhar esse controle em cima deles. Não, eu não preciso pensar dessa forma. Deixa eu olhar essa mesma situação por um ângulo mais positivo. Por quê? Porque eu consigo ter a inteligência emocional e na sequência o autocontrole para saber lidar com a reação da negatividade, substituindo por um outro ângulo de visão muito mais positivo. Essa e outras vantagens a gente tem quando descobre esse autocontrole, tá certo? É uma construção e ela é fantástica. Dá para fazer sozinha, Ana? Claro que dá, você consegue fazer isso em casa. Comece a praticar no dia a dia, pequenos comportamentos. Então, são situações do dia a dia que eu preciso aprender a me controlar, tá certo? Gente, se vocês gostaram desse vídeo, né? Curte, compartilha, comenta, não esqueça de dar aquele like, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus e vem comigo, que a gente vai entender como tudo isso funciona.